Entrando aí. E aí galera, só esperar um pouquinho mais para entrar mais gente aí na live e a gente já vai começar. Já estamos no nosso horário. Só dá um joinha aí pra mim se meu áudio estiver ok, se o som estiver saindo tranquilo, para poder começar. Beleza. Então massa, galera. Hoje eu me propus a falar aí com vocês sobre os sabotadores dos estudos, né? Quais são aquelas coisas que atrapalham os estudos. Então ontem eu defendi a ideia de que existem 3 níveis de evolução de um estudante de pré-vestibular, que vai fazer vestibular e tudo mais. Tem 3 níveis de evolução. O nível 1, amador, que é aquele cara que não sabe muito bem o que está fazendo. O nível 2 é aquele cara que sabe melhor o que está fazendo, já implementou uma metodologia de estudos interessante, ele já começou a se dedicar um pouquinho, de maneira um pouquinho mais inteligente aos estudos e ele começa a colher resultado. E tem o terceiro nível, que é o aluno Jedi mestre lá, o aluno top, que vai passar em qualquer prova porque ele já dominou a arte aí do vestibular, já dominou como é que faz essa parada toda aí, tá? E o primeiro passo para você sair do amadorismo e começar a se tornar um estudante profissional, rumo a um estudante que consegue muito resultado, é você se livrar dos sabotadores dos estudos. Porque não adianta nada você escolher uma metodologia incrível, uma metodologia sensacional. Método de memorização, método de revisão, metodologia top, sensacional. Se você não tiver a disciplina para executar aquela metodologia, então não vai resolver nada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar daquilo que sabota seus estudos. E geralmente essas coisas que sabotam seus estudos, elas não são fatores externos a você, elas são fatores internos. O Mamá tá pedindo aí para eu mandar um beijo para ele. Beijo aí, Mamá. Então, a maioria desses fatores são fatores internos, são fatores na própria pessoa que vão prejudicando os estudos dela ao longo do tempo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, como se livrar desses sabotadores, tá? Então eu fiz aqui uma lista dos 3 principais sabotadores que prejudicam os alunos, pelo que eu tenho visto ao longo desses últimos 10 anos, tá? Então assim, o primeiro sabotador é essa desgraça aqui, ó, celular, tá? Esse é o primeiro sabotador de todos. A maioria das pessoas hoje em dia perde muito tempo aqui no celular, tá? Então se você parar para pensar, o seu próprio Instagram, que você está me assistindo agora, ele tem uma ferramenta lá que mede a quantidade de horas que você passa no aplicativo. E você pode controlar essa quantidade de horas e mandar ele te dar um alerta sobre a quantidade de horas que você já passou quando você não quiser exceder um determinado limite. Então, cara, muitos alunos perdem tempo tão grande no celular, mas tão grande no celular, que se iludem achando que estão estudando quando na verdade estão no celular, tá? Então, por exemplo, tem aluno que vai lá para a monitoria, vai para a baia, aí fica lá bonitinho assim, ó, fica lá bonitinho, aí fala para a mãe, não, porque eu estou estudando a tarde inteira. Mas aí qualquer notificaçãozinha que brilha aqui no celular, ele puxa o celular e responde. Qualquer coisinha que responde, qualquer coisinha que responde o celular. Isso tá minando os seus estudos. E o pior é que você fica com a impressão
de que estudou de fato a tarde inteira, de estudou a manhã inteira. Você fica com essa impressão, porque você está lá na frente do livro. Mas no final das contas mesmo, no frigir dos ovos, você não estudou bosta nenhuma, porque você ficou a maior parte do tempo aqui no celular, perdendo seu tempo no celular. De manhã, a primeira coisa que você acorda e faz, pega o celular. Depois, a primeira coisa que você vai lá, celular. Na hora do almoço, celular. Na hora do estudo, celular. Tá? Então, uma coisa, para você se livrar desse sabotador de vez, galera, de vez, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é começar a se controlar em relação ao seu uso do celular. Vai lá, desativa todas as suas notificações. Desativa todas as notificações. Tira tudo, beleza? E deixa só aquilo que é realmente importante para você. Ou seja, deixa ligações, se alguém estiver realmente precisando de você, ligações, tá? Não acorde, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer não é mexer no celular. A primeira coisa que você vai fazer é procurar, né, algum meio de deixar o seu dia mais produtivo. Então você vai fazer sua cama, você vai tomar um banho, você vai fazer uma meditação, uma oração, essas coisas que vão deixar você mais produtivo. E assim você vai treinando a sua mente a se livrar da porcaria do celular e a não ficar tão concentrado assim nele, tá? A outra dica que eu tenho é: tenha horários fixos. Você tem que ter horários fixos para você mexer no celular. Como assim horário fixo para mexer no celular? Eu não fico olhando mensagem o tempo todo. Eu tenho que escolher um horário em que esse é o horário em que eu vou olhar as minhas mensagens e eu vou me atualizar aqui na internet. Você tem lá, sei lá, seleciona um horário ali, 15 minutos. Esse é o horário que eu tenho. Então vai lá, deixa esse horário marcado. 15 minutos você tem lá, você pode ir lá, ligar as notificações e ver o que aconteceu. Acabou seus 15 minutos? Acabou. Aí só em outro horário depois que você vai mexer no celular de novo. Porque senão realmente vai ficar muito complicado. Para alguns alunos que não conseguem se controlar, eu até recomendo, cara, se livra da porcaria do celular, velho. Tira o celular. É mais importante você ser aprovado sem o celular do que ficar com o celular e não conseguir ser aprovado nunca, beleza? Isso daí vocês têm que ter muito forte na cabeça de vocês. Então o celular para mim é um dos principais sabotadores dos estudos, beleza? Um dos mais terríveis de todos, que a galera mais tropeça, tá? O segundo sabotador do estudo é estudo em grupo e amizades, tá? Estudo em grupo e amizades, isso aqui, velho, isso é terrível, isso tropeça, muito aluno tropeça nisso daí. Você quer ver um exemplo? Lá no Exatas de Taguatinga mesmo, tem uma lanchonete no começo da rua, tá? E, meu amigo, não importa o horário que eu chegue para dar aula, não importa o horário que eu chegue para dar aula, a lanchonete está cheia de alunos papiando, cara, cheia de aluno papiando. Então, se você vai lanchar com um amigo, o seu lanche que sozinho você demoraria, sei lá, 5, 10 minutos para fazer, você vai gastar meia hora, 40 minutos, tudo bem? Então é óbvio, não estou falando para você não ter amigo, para você não conversar no pré-vestibular. Mas você deve fazer isso também de forma consciente. Ah, esse é o meu horário de intervalo. Eu tenho meia hora, meu intervalo longo. Eu tenho meia hora de intervalo longo. Então, eu vou usar esse intervalo para conversar com os meus amigos. Agora, eu estou no intervalo curto só para eu respirar aqui e comer uma coisa rapidinho. Então não tem conversa, não tem amiguinho. Porque senão você vai minar o seu potencial produtivo, né? Aí, até o professor Washington aí tá falando, na lanchonete lá, a galera bebendo até 7h45 da manhã, já tem gente lá, e é um monte de aluno, tá? Então, assim, você tem que ter noção de que você não está no cursinho por causa das amizades. É óbvio que você vai fazer amizades e que isso é legal, e que alguns de lá vão ser seus amigos para sempre. É legal, isso é ótimo. Mas não é o seu foco. O seu foco lá é no estudo. Então separa um tempo para você poder conversar com seus amigos, tá? E é o mesmo, o Cleison está perguntando aí, a mesma coisa para concurso, vale, é tudo a mesma coisa. Concurso pré-vestibular aqui, a essência é a mesma, tá?
Então, assim, separa um tempo para você conversar com seus amigos. Eu converso com os meus amigos na hora do intervalo das aulas e converso com meus amigos no intervalo da tarde. O resto, eu tô sozinho. Estudar é solitário, estudar é sofrido, estudar não é necessariamente gostoso, não. Gostoso é comer chocolate, tá? Estudar é sofrido e é uma atividade solitária que você tem que fazer sozinho. Aí tem aluno que vem assim: pô, professor, mas eu gosto de estudar em grupo. É óbvio, todo mundo gosta de estudar em grupo, porque quando você está estudando em grupo, a última coisa que você faz é estudar, pô. Você passa mais tempo conversando, falando abobrinha com seus amigos, cada coisa que alguém comenta é uma piadinha diferente, aí um fulano vai lá e conta uma história, aí levanta e vai no banheiro, é óbvio, não tem rendimento. Se você gasta, por exemplo, 1 hora para estudar fotossíntese, o conteúdo lá da biologia, você gasta 1 hora para estudar fotossíntese, e em grupo você vai gastar 2 horas, 3 horas para estudar a mesma coisa. Então não tem sentido, não tem sentido você perder seu tempo com estudo em grupo, tá? Isso aí você pode fazer eventualmente para ajudar alguém e tal, mas não pode ser a regra do seu estudo. Eu só estudo em grupo. Então você está estudando errado. Ponto final, tá? Você está estudando errado. Hoje só tiro a parte da manhã no domingo para o Senhor Jesus, onde vou para a BD. Acho que estou errado. Eu acho, Cleison, que você deveria tirar o domingo inteiro, tá? Para isso, beleza? Acho que você deveria tirar o domingo inteiro para o Senhor Jesus. E os outros dias você usa para as outras coisas, tá? Então, a gente falou de 2 sabotadores, tá? O primeiro sabotador foi o celular, o segundo sabotador, estudo em grupo. E agora o terceiro e último, que é onde eu vou gastar mais tempo, porque eu acho que é o pior, tá? Eu acho que é o pior de todos. É a procrastinação, tá? Cara, nós seres humanos somos mestres em procrastinar. Procrastinar é aquela atitude que a gente toma de fazer o seguinte: ao invés de fazer aquilo que eu tenho que fazer agora, eu vou ficar adiando isso que eu tenho que fazer. Eu vou ficar empurrando com a barriga esse compromisso para que eu faça isso depois, tá? Então, cuidado. Uma pessoa procrastinadora não é uma pessoa vagabunda, não é uma pessoa ociosa. É diferente. Então, uma pessoa vagabunda é uma pessoa que não quer fazer nada. Só quer ficar, se divertindo, não quer ter o trabalho de estudar. Isso é uma pessoa uma pessoa vagabunda, preguiçosa, não quer fazer nada. O aluno procrastinador, ele é um aluno ativo. Não se engane de achar que o aluno procrastinador é aquele aluno que fica no ócio sem fazer nada. Não, ele é um aluno ativo, ele está empenhado em estudar. Só que ele procrastina aquilo que ele precisa estudar, trocando os elementos que ele precisa fazer por coisas que ele não precisa fazer naquele momento. Então, tem 2 maneiras. Isso, e o professor Washington mencionou aí, comentou: procrastinação gera ansiedade demais, porque você sabe que deveria estar fazendo uma coisa e não está fazendo aquela coisa, e o resultado que você vai colher é desespero e ansiedade, tá? Tem 2 formas de você procrastinar com os seus estudos, beleza? Você deve estudar aqueles conteúdos que têm mais peso para a sua prova, para o curso que você quer. Então lá no SISU, por exemplo, eu chego lá e, eu quero passar na ESCS pelo Enem final do ano agora. Mas, medicina na ESCS pelo Enem. Quais matérias têm maior peso? As ciências da natureza têm maior peso. Então, o que eu devo fazer? Eu devo dominar ciências da natureza. Deve ser uma área que eu sou muito forte. Se eu não for forte em ciências da natureza, o concorrente que for mais forte em ciências da natureza do que eu, ele vai passar na minha frente, Então você tem que se dedicar às matérias que têm mais peso, que são mais importantes. E também se dedicar às matérias que você domina menos. É igual eu comentei isso ontem, eu falei com vocês: se eu hoje resolvesse estudar para o vestibular, vocês acham que eu ia perder alguma hora do meu dia estudando biologia? É óbvio que não, porque essa porcaria dessa matéria eu já domino, não tem sentido eu ficar queimando minhas fichas, estudando biologia. Para eu evoluir na biologia, o quanto que eu vou ter que estudar? O tanto que eu teria que me aprofundar para evoluir ainda mais no meu conhecimento da biologia.
E será que essa evolução a mais vai me ajudar no dia da prova? Não vai. Então eu já atingi um nível satisfatório na biologia e tá bom, já tá bom. Eu tenho que ir para outras matérias agora. Eu vou lá para física, eu vou lá para gramática. Você tem que se concentrar naquilo que você é fraco. Só que aí os alunos procrastinam os estudos daquilo que tem maior peso e daquilo que eles não dominam. E o que eles fazem? Eles vão lá e estudam o que eles gostam. Eles vão lá e estudam o que eles dominam, o que eles já sabem. Cara, quando você estuda o que você já sabe, você não cresceu nada, você não avançou nada. Você está na mesma estaca que você estava antes. Tá? Então, o aluno, você tem que saber que você tem que estudar o que tem mais peso e o que você é mais fraco. E não ficar adiando isso. Não fica adiando isso. Tá? Então, é muito comum ter aluno que chega lá no cursinho, chega cedo, tal, fica a tarde inteira estudando, a tarde todinha estudando lá. Mas aí no final das contas, quando você vai ver e pergunta para ele, o que você estudou hoje? Ah, não, eu estudei conteúdo X aqui. E o conteúdo X, o cara já domina cabuloso, ele já tá mestre ninja no conteúdo X e passou a tarde inteira estudando aquilo. A minha pergunta é, pra quê? Se o conteúdo você já domina, cuidado, eu tô falando de dominar, tá? Se você domina o básico ali, você tem que avançar para outras coisas. Não perca tempo mais com aquilo que você domina. Gaste seu tempo com aquilo que você domina só revisando para não esquecer, mas não vai ficar aprofundando, tá? Porque senão você está procrastinando estudar aquilo que é mais importante. Eu sei que eu tenho que estudar português, mas estou aqui estudando biologia, tá? E aí o meu cérebro está pensando, caramba, o nosso Alisson é muito esforçado, ele passa o dia todo estudando. Eu passo o dia todo estudando o que não vai cair na porcaria da minha prova, ou estudando o que eu não precisava estudar. Então eu não cresço nada, eu não evoluo, tá? Então pare de se enganar com isso e comece a estudar o que tem mais peso e o que você é mais fraco. É nisso que você tem que se concentrar. Não adie estudar essas coisas, porque senão você vai colher resultados ruins no futuro. Vai por mim que eu sou mais velho, tá? E a última forma de procrastinar os estudos é o aluno que já é aquele aluno que já é incrível, o cara é bom, o cara estuda massa, mas aí ele começa a se sabotar da seguinte maneira: vou estudar um assunto mais complexo, eu vou me aprofundar mais nesse conteúdo, eu vou pegar esse conteúdo da biologia aqui, eu vou pegar um livro de nível superior para eu estudar, para eu ficar cabuloso e tal. Cara, isso é um erro, não faça isso jamais, cara. A sua prova, o vestibular, é uma prova de nível médio. Você tem que ter conhecimento médio de todas as áreas. Você não precisa ter conhecimento profundo de todas as áreas. Não precisa. Isso é matar a formiga com bala de canhão no dia da prova. Então tem muito aluno que passa o dia todo estudando, mas estudando coisa inútil, que não vai cair na prova. Por quê? Porque ele está se excedendo no conteúdo. Ele está se excedendo. A minha dica é, quem é que sabe direitinho o que cai nos últimos vestibulares? Quem é que faz todos os vestibulares daquela matéria há mais de 10 anos? São seus professores. Escutem os professores. Eles falam um assunto que cai mais, escuta, ele sabe o que ele está falando. Ele está chutando não, velho. Ele está chutando não. Se ele acha que um conteúdo cai menos, é porque cai menos. O cara trabalha com isso a vida toda. O ganha-pão dele é fazer aluno ser aprovado. Ele não vai ficar chutando, beleza? Então acreditem nos professores de vocês e estudem aquilo que eles derem o direcionamento, que é para você não se perder, porque o mar de informações é imenso, o mar de informações é gigante, então você vai ficar perdido nesse mar de informações. O que você tem que fazer é se concentrar o máximo que for possível naquilo que é básico e não ficar perdendo tempo com besteira, tá? Tem aluno que chega na aula e fala assim para mim, é porque eu li num artigo científico uma pesquisa, blá, 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 blá. Leu bosta nenhuma não, leu artigo coisa nenhuma não. E mesmo que leu, tá errado. Artigo científico não cai na prova. Você tem que ler livro didático, fazer exercício da apostila. Se concentra na sua atividade, não perca tempo, né, se sabotando com atividades secundárias e que não vão levar você para o resultado que você precisa, tá? Paulo perguntou se é uma boa estratégia faltar aulas de assunto que já domino para estudar assuntos que têm mais dificuldade. Cuidado, né? Eu estou dizendo assim, você deve estudar e se concentrar mais naquilo que você tem mais dificuldade.
Mas se você pagou pelas aulas, é interessante que você assista às aulas pelas quais você pagou. Por quê? Porque a aula é um bom mecanismo de revisão. Então talvez você lá, o professor dando aquela aula do assunto que você já domina, você vai refrescando sua memória. Isso vai te ajudando a lembrar daquele conteúdo. E aí você não precisa perder tempo estudando ele sozinho depois, tá? Então uma boa forma de você revisar o conteúdo é assistindo às aulas, tá? E assim, as aulas podem ajudar também, porque às vezes um conteúdo, mesmo que você já domina, você aprende uma coisinha nova, que um detalhezinho, ou às vezes um exercício que o professor fez e que você não sabia fazer. Então, quanto às aulas, eu acho importante se dedicar a estudar todas. A não ser que realmente você domine muito um conteúdo. Mas eu estou dizendo assim, dominar muito um conteúdo é no nível que eu domino a biologia, por exemplo. Aí realmente não tem sentido assistir aula mais, tá? Mas na maioria das vezes esse não é o caso, tá? Na maioria das vezes esse não é o caso. Acontece muitos alunos graduados em determinadas matérias querem fazer outra graduação, vão para o cursinho. Isso acontece, então aí eu diria, pô, o cara é formado em matemática, professor de matemática, e vai ficar assistindo aula de matemática. Tudo bem, não tem sentido, tá? Mas quando o aluno não dominar, tem que dominar é você realmente saber tudo daquela matéria, tá? Mas é isso, galera. Então, ó, por hoje é só. Essa foi a nossa live. Amanhã eu vou falar sobre como implementar uma metodologia decente de estudos no seu dia a dia, beleza? Valeu pela participação aí de vocês. Eu tô adorando essas lives aí, vocês participando aqui cedão, beleza? Bom dia de trabalho para vocês, bom dia de estudo. Foi um prazer, a gente se vê amanhã, beleza? A live não vai ficar gravada, hein? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, perdeu. Falou, beijo, me liga.